Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai assistir esse episódio do Pode Nadar. Meu nome é Cadu Bula e hoje aqui eu estou com duas grandes referências nas suas áreas. Estou com a Nutri Tatiana Dallagnol, ou melhor, Tati, né? É melhor chamar Tati. E com a médica ortopedista doutora Ana Paula Simões. Tudo bem? Que está Olá. com a gente hoje por vídeo. Então, eu quero que vocês duas, por favor, contem um pouco de vocês, iniciando por você, Tati. Você não é de São Paulo, mas mora aqui faz um bom tempo. O que você faz aqui e quem você é? Bom, uma delícia estar aqui com vocês. Uma alegria, na verdade, poder compartilhar um pouco do que eu venho estudando e do que eu amo com essa turma da natação. Então, eu realmente não sou daqui, o sotaque me entrega, né? Eu sou de Goiânia, mas eu vim estudar em São Paulo já fazem 26 anos, então eu amo, sou um pouco paulista já. Vim estudar e acabei ficando porque São Paulo é sensacional para oportunidades. Então, eu vim fazer uma residência na Escola Paulista de Medicina. E aí, eu sempre gostei de esporte, sempre pratiquei. E a minha vida foi em torno de nutrição esportiva, não era por acaso, né? Eu acho que, no fundo, eu queria ser atleta, mas aconteceu alguma coisa errada no meio do caminho e eu acabei sendo nutricionista esportiva, e tá ótimo. E aí, eu fiz algumas especializações na área de nutrição esportiva. Fiz o meu mestrado com suplementação, com bebidas energéticas e cafeína. E ainda estou na escola fazendo o meu doutorado. Lá a gente tem um ambulatório de ginecologia do esporte, onde a gente também trabalha só com atletas, amadoras, mais atletas. E tenho meu consultório e também uma consultoria, onde eu tenho duas grandes empresas como clientes, a Herbalife e a Red Bull. Então, é isso que eu venho fazendo e me divertindo nos últimos anos. E você também pratica esporte, né? Qual você faz? Então, atualmente mesmo que eu gostaria, porque o trabalho não deixa, mas eu sou da musculação, da corrida e da yoga. Que legal. Querendo começar neste mundo da natação, quem sabe? Olha, bom, se você quiser começar, vou te dar uma touca então, ó, Olha, aceita, hein? Vou cobrar, vou cobrar. porque eu quero estimular todo mundo, né? E agora, então, a Ana Paula Simões, que eu acabei de saber que também não só nada, como no ano passado foi uma grande campeã master. Que história é essa, Ana Paula? Me conta, por favor. Nossa, a história é longa, mas eu vou resumir. Eu fui nadadora do Corinthians, né? Então, eu desde pequenininha, 7 anos, comecei a nadar naquelas piscinas geladas e fui, acho que até os 15 anos, mais ou menos, nadadora do clube. Quando eu tive que decidir, aí eu queria cuidar de atletas. E aí, na medicina, eu escolhi ortopedia, fui trabalhar no futebol feminino 10 anos, fiquei na CBF. E depois, Olimpíadas, Santa Casa de São Paulo, onde eu estou até hoje no grupo de traumatologia do esporte, a gente atende os atletas carentes, assim como a Tati lá na Escola Paulista. E a gente está no consultório ali na Ibirapuera, eu e a Tati atendendo os atletas que têm condições, né, planos de saúde, etc., e particular lá na nossa clínica. E a minha vida inteira, então, eu respiro o esporte, né? Porque além de cuidar das pessoas, ter sido uma ex-atleta, agora eu fui para o mundo da corrida e estou me divertindo um pouquinho por lá. Ah, então, e eu fiquei sabendo aqui que numa maratona recentemente que você terminou, que você foi muito bem, mas teve uma que parece que deu ruim. Você pode Foi, contar foi um Boston. pouco disso? Porque eu acho que isso tem tudo a ver com a área da Tati também, e eu queria que a gente começasse por esse link, né? O quanto você treina, 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 mas se faltar um componente, às vezes você não consegue chegar lá, é isso? Exatamente. Eu não tenho muita experiência, né? Foi a minha terceira maratona Boston e agora eu fui a quinta melhor brasileira em Sydney. Mas nesse tipo de endurance, né? A gente precisa ter combustível. Então, se você não calcula, pelo menos assim, uma linha mínima e uma linha máxima do que você pode consumir e levando em considerações as variáveis, você pode quebrar, que é o que a gente costuma falar, o seu corpo não tem mais energia. Então, em Boston, esse ano teve uma exceção da temperatura, a largada estava com 26 graus. Então, eu fiquei muito focada em hidratar e eu acabei hiperidratando. Eu fiz uma diluição dos meus sais. Então, isso chama hiponatremia. Faltou eletrólitos para mim. Então, no meio da prova, mais ou menos, eu comecei a ficar um pouco confusa, não lembrando de alguns momentos, e continuava tomando água porque eu ficava com medo só de desidratar. E esqueci de tomar sal, esqueci do meu gel que já vinha com sal,
e lá pro quilômetro 40, mais ou menos, eu não consegui mais, a perna não ia mais, não ia. Simplesmente eu tinha cardio, eu estava treinada para isso, mas a perna desligou, apagão total. E aí eu fui andando ali 500 metros, mais ou menos, só cheguei correndo para sair bonita na foto, mas foi literalmente um erro de cálculo, né? Um erro nutricional meu, que a Tati, obviamente, ela falou só, você tem que tomar cuidado que em situações onde você perde mais tal, você tem que fazer uma reposição maior. Só que faltou um pouquinho de maturidade, talvez. E aí, Tati, É, o que você então, fala disso? vejam que exemplo bom para não subestimar a nutrição, né? Exatamente. Então, a gente tem que fazer um cálculo de consumo de carboidrato e de eletrólitos durante cada hora, né? Para que isso não aconteça. E, ao mesmo tempo, tomar cuidado para né, não cair no erro que aconteceu com a Ana. Na verdade, ela lembrou da hidratação e se esqueceu um pouco de eletrólitos. Foi rebelde, porque não foi isso que eu ensinei para ela. E esqueceu um pouco dos eletrólitos e do carboidrato, né? E isso tudo a gente tem que treinar antes do dia, né, da prova, de uma maratona, seja ela de corrida ou aquática, todo é treino, né? Sim. E aí não esquecer no dia de levar todos os seus suplementos, tem que ter o planejamento, estratégia e planejamento nutricional. Então, gente, para você ver se às vezes até com elas isso pode rolar, imagina a gente em casa, né, que muitas vezes não tem um acompanhamento próprio, às vezes não tem tempo para isso. Então, uma das dúvidas que veio aqui é essa mesmo, né? Como não quebrar, né? Porque assim, independente se é natação ou corrida, as estratégias nutricionais para carboidratos e eletrólitos costumam ser as É mesmas. a mesma lógica. É a mesma lógica. Para treinos superiores a 1 hora de corrida, ou de natação, ou de endurance, o que você tem que fazer é repor carboidrato a cada 30 minutos, 30 gramas de carboidrato. Então, no mínimo 60 gramas de carboidrato por hora. E eletrólitos. Então, a gente trabalha aí um cálculo de 700 miligramas de sódio. O ideal é que tenham outros eletrólitos envolvidos também, né? E hidratação, claro. Isso para durante prova, né? Para pré é outra coisa e para pós também. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, pré, durante e pós, para que tudo saia de acordo e você consiga completar, né, o que foi predito, aí, o seu objetivo. Então, existem essas regras para a ingestão de carboidrato e eletrólito, que para todos os esportes são iguais. Você fala em grama, mas se eu tiver que traduzir isso em Sim, coisa vamos prática, traduzir. assim, eu posso tomar uma Traz água para a realidade. e uma fruta resolve, por exemplo? Assim, pensa Ótimo. que eu tô ali e eu quero que as pessoas que estão lá em casa vendo isso saibam, gente, olha, não é bem isso, mas é meio que nessa linha. Serve uma Vamos água, trazer uma para a fruta? prática, né, para a realidade. Então, na verdade, a fruta não é o mais indicado porque ela tem fibra, ela tem outros macronutrientes que acabam atrapalhando a liberação desse carboidrato, dessa energia para a pessoa. Então, existem carboidratos que vocês conhecem, já estão acostumados, que são os gels de carboidrato, eu acho que são os mais práticos, tanto para corrida quanto para natação. Daí o Cadu ainda me trouxe um exemplo, achei demais, adorei, que é o da fruta em calda, no saquinho, no sachê. Achei sensacional também, mas lembre-se que ela não tem sódio. Então, tem que lembrar do sódio, é uma ótima estratégia. Mel, sachê de mel também. Então, um gel de carboidrato costuma ter 30 gramas de carboidrato, né? Um gel. Então, no mundo prático, o gel é que funciona. Legal, então eu posso escolher um bom gel que tenha a parte de sódio, como você colocou, e a de carbo também, e eu ter ele como a minha base dentro de uma prova mais longa de horas, isso Sim, porque ajuda? esse é o tipo de carboidrato que vai entregar energia de forma mais eficiente para aquele seu momento. Tá. Até porque, Carlos, nesses esportes, quando você come algo sólido, ele demora a digestão. Então, a gente fazendo muita força ali na natação ou na corrida, se você coloca alguma coisa que vai demorar essa digestão, você vai ficar ali voltando. Então, fazer força e comer, mastigar é ruim. A gente tem que injetar alguma coisa na boca, já engolir, já ser absorvido e aquilo ser transformado em energia de uma forma mais rápida possível. Exatamente. E aí eu acho que essa questão mais líquida ou gel, enfim, ele tende a ser um pouco mais rápido, é isso, do que um sólido para ter que ser processado. Com Se eu certeza. consumir um líquido, Sim. mais facilmente ele vai
entrar já O na minha líquido própria corrente entrega mais sanguínea, eu rápido. consigo... Além de ser Legal. prático, entrega mais rápido, né, do que o sólido, que vai despender um pouco mais de tempo para digestibilidade. Doutora, e nessa linha tem uma coisa que quando eu era pequeno, a minha mãe falava, né? Você come algo, você tem que esperar 2 horas para que você faça algo, você corra, você nade, enfim. Isso é real, assim, quando tá, bom, não falo de comer uma grande feijoada, mas assim, de repente, logo cedo de manhã, quanto tempo, como é que funciona isso? Realmente pode causar algum problema maior? Está certa a minha mãe? A sua mãe estava certa, porque antigamente comia-se um boi, né? E as práticas esportivas provavelmente, não sei se eram tão ou não intensas quanto hoje, mas tudo é uma questão de prática e treino. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu acordo, Tá. eu não consigo comer nada muito sólido para treinar, porque eu acordo assim, meia hora para o treino. Então, quem precisa comer algo sólido para treinar, provavelmente vai ter que acordar 1 hora mais cedo para poder ter essa digestão. Porque se você faz um treino um pouco mais intenso, não tem jeito. Quem treina forte sente voltar. Porque não é normal você digerir tão rápido assim. É o nosso sistema digestório. Então, ele demora realmente. Então, as nossas mães, de certa forma, estavam certas que após você comer uma alimentação sólida e volumosa, não dá para praticar uma atividade. Por quê? O nosso sistema circulatório, ele está ali em função do sistema digestório, ele não está no músculo. Então, você precisa desviar o nosso sangue do sistema digestivo para o músculo, e aí ele não digere direito. A digestão vai ficar mais lenta se você pratica atividade com muita comida na barriga. Então, eu falo, toma um pré-treino bem líquido e rápido, a absorção, existem várias marcas que você dilui na água um pouquinho, toma o pré-treino, um pouco de carbo e vai treinar. Tem até carbo em forma de palatinose, em forma de gel, em pó, que você consegue ter uma absorção rápida. E aí você faz o seu treino tomando os seus géis e as suas reposições a cada meia hora e depois o pós-treino aí você come um belo café da manhã para poder aí sim fazer essa digestão com o tempo. Essa é uma situação de muitas pessoas que não conseguem acordar tão cedo para fazer o pré-treino, e aí a melhor coisa é ir de pré-treino, que pode ser esses prontos, mas uma outra dica, né, uma outra estratégia, pensando em alimento, seria um copo de suco de uva, que entrega aí a mesma quantidade, uma quantidade de 30 gramas de carboidrato, que é super interessante, né? E aí deixar para fazer realmente o café da manhã pós-treino. Dicas práticas, gente. Então, assim, por exemplo, não coma nada sólido, tome um copo de suco de uva, já vai fazer um efeito interessante para você que levanta e vai para o treino. É muito comum a pessoa chegar no consultório e eu perguntar o que você come pré-treino, e ela fala, eu como uma banana 5 minutos antes de ir. Eu falo, é melhor nem comer a banana. Eu era um Esquece a desses. banana, porque isso vai dar ruim, né? Mas, ó, quando eu como fruta, eu penso depois. Não, eu como ela já, porque daqui a meia hora, 1 hora, enfim, se eu vou ficar na água, às vezes, 1, 2 horas, eu falo, ela vai entrar daqui a 1 hora. Mas não é o melhor errado? tipo de carboidrato pré-treino da fruta, Tá né? vendo, Não é. gente? Então, deixa a fruta para depois. É melhor você comer na noite anterior e fazer uma reserva de glicogênio. Então, aí você tá com pré-treino bom. Fazer um jantar de massas, isso é bom. E assim, hoje a gente está numa era, quando você fala que não, tem vários tipos de coisas que você pode colocar, que são pozinhos que você joga na água, que é de pré-treino, enfim. Hoje em dia, a gente vê muita coisa por aí e eu acho que quem nunca viu assim, óleo de cobra em pó, começa a vir umas coisas meio malucas, e a gente questiona o que dá certo de uma forma científica. Então, assim, o que é cientificamente comprovado? Porque a gente vê tanta coisa para poder comprar e tem tantas marcas e tantos produtos que eu tenho dúvida o que consumir. Não só nessa parte que é de pré-treino, mas de uma forma geral, que suplementos são cientificamente comprovados? Essa pergunta é sensacional, porque o ser humano ele tem a capacidade de criar e de virar nutricionista. Eu brinco que a minha profissão é tão legal que todo mundo quer ser um pouquinho. E aí ele já chega no consultório, assim, ou com um monte de foto que ele trouxe da casa dele que ele está tomando, ou com os próprios suplementos para eu avaliar. E, na verdade, no mundo científico, existem 5 suplementos que têm evidência científica que a gente fala nível A. Anotem aí. Pega a cola. Pega a cola. Que é
creatina, bom, eu sou suspeita, eu amo creatina e cafeína. Apaixonada pela cafeína. Sou uma cafeína lovers, assim, de carteirinha. A Ana também, né? É creatina, cafeína, carboidrato, proteína e beta-alanina. O resto é Beta-alanina. conversa fiada. O resto é jogar dinheiro fora. Daí o paciente quer tomar o óleo, quer tomar o... Eu tô falando para performance. Quer tomar o óleo, quer tomar... tudo que ele vai vendo na internet, vai ser gastar dinheiro fora. Então, esses são o nível A de evidência para performance. Eu já joguei, então, muita coisa fora ao longo desse tempo, porque Aí, ó, você muita gente vai sempre... economizar agora, hein? No Opa, e ó, bolso, gente, ó, já, Ficar tomando já coisa vale que até não... ver uma consulta com elas aqui. Então, você vai Ó, deixar de gastar com essas porcarias aí, aproveita. E lembrando também que é importante controlar a dosagem disso, porque eu também já tive uma experiência bem ruim com excesso de cafeína. O excesso, se você não calcula a dose certa de estimulante, Ótimo. você pode ter taquicardia, e quem já tem predisposição, já vimos alguns acidentes cardiovasculares em prova. Então, de infartar, de ter problema grave e nem conseguir terminar uma prova. Então, calculem muito bem a dose de cafeína, porque ela não pode ser tomada em excesso. Essa dica Então, é esse importante. ponto foi sensacional, né? E vamos trazer qual que é a dose para pessoas saudáveis, quais são as doses recomendadas segundo os órgãos de saúde. Então, o recomendado é 400 miligramas por dia, trazendo isso para a realidade, são 4 xícaras de café, 3 xícaras de café ou uma lata de bebida energética, e isso ao longo do dia. Se você está muito cansado e quer tomar uma dose maior de cafeína de forma aguda, de uma só vez, o recomendado é 200 miligramas por dia. Então, seriam 2 xícaras de café, ou você olha lá no rótulo do seu pré-treino e vê quanto tem de cafeína no seu pré-treino. É importante, sim, controlar a dose e também respeitar o corpo, porque eu falo que o corpo fala o tempo inteiro. A gente é que não presta atenção. Então, a gente percebe se você é mais sensível ou não à cafeína. Existem diferentes tipos de sensibilidade à cafeína. Receptores, pessoas mais sensíveis, menos sensíveis, é uma questão que até geneticamente é evidenciada, já né, foi vista nos estudos, que existem diferentes genes à cafeína. Então, existem pessoas que são rápidas metabolizadoras e outras lentas. E isso deve ser respeitado. Então, se você é um lento metabolizador, provavelmente você é mais sensível à cafeína. Então, você deve controlar mais a dose de cafeína e evitar, depois das 16 horas, o consumo. Então, são dicas assim práticas para todo mundo brilhar lindo com o efeito da cafeína, que são super... A gente tem um monte de evidências científicas a respeito desse ingrediente. Assim, E é ótimo para ajudar na performance, né? A cafeína, ela estimula mesmo quando você está cansado e você coloca um gel com cafeína, você acaba tendo um estímulo. A gente só precisa lembrar que a nossa frequência cardíaca acaba aumentando também quando você está fazendo mais esforço. Por isso é importante nos treinos você já fazer o uso da cafeína também. Não deixa só para o dia da prova. Tati, uma dúvida. Isso é importante. Posso usar isso aqui, o Red Bull, como sendo pré-treino? Funciona? Então, se a gente pensar na composição, as bebidas energéticas, Red Bull no caso, tem a categoria, né? Existe uma legislação que dita quanto de cada ingrediente eles devem conter na sua composição, e geralmente, quer dizer, é obrigatório a presença de cafeína, taurina, vitaminas do complexo B. Existem outras bebidas que acrescentam outros ingredientes, mas isso não o torna melhor, nem é obrigatório pela legislação. Então, pensando que ele tem carboidrato, cafeína, taurina e vitaminas do complexo B que estão intimamente relacionados também com o desempenho esportivo, é um pré-treino bastante interessante. Mas tem que lembrar que é uma bebida energética, não é uma bebida hidroeletrolítica. Então, sempre lembrar da questão dos eletrólitos, da água, né? Isso é importante. Eu fiz um teste com ele, um dia desses que você comentou comigo, falou, não, testa, toma um pra ver. E eu senti realmente diferença, sabe? É como se eu tivesse, de fato, tomado café, talvez um pouco mais, enfim, eu achei que foi muito bom. E essa é uma dúvida comum, as pessoas às vezes têm um pouco de preconceito com isso, ou já vão tomar café, ou tomam em cápsulas, que é o meu caso, que já não tomo café de manhã, mas eu achei que deu bom, assim. Então, 2 coisas que são importantes a gente comentar.
A quantidade de cafeína é equivalente a uma xícara de café. Tá. Então, existem pré-treinos no mercado com o dobro ou o triplo de cafeína do que Não presente precisa. numa bebida energética. Não, a gente não precisa de tanta cafeína assim de uma vez. E a outra questão que a Ana, eu estava tentando lembrar enquanto a gente estava conversando, que ela falou que é super legal, que é não testar nada, não só a cafeína, mas nada no dia da prova, né? Então, a cafeína é legal, é super legal, mas ela tem que ser, você tem que testar antes para ver como você vai, como o seu corpo vai reagir, né? A esse ingrediente, porque a resposta é bem individual. E isso vale para todos os ingredientes, vale para comida, para alimentação. A gente não testa nada no dia da prova, nada, a gente testa antes. É importante isso. É. Importante. Tem uma dúvida que veio aqui, Ana, por favor, se você puder ajudar. É, quais lesões, além de uma lesão por trauma, são as mais comuns em quem nada e como evitá-las? Número 1, ombro. Tanto é que existe o ombro do nadador no capítulo da medicina esportiva, né? O A meu aqui. sobrecarga, existe, chama ombro do nadador. É uma sobrecarga, né, do manguito rotador por excesso de rotação, né? Muito tempo rodando, essa musculatura entra em fadiga e começa sempre com as ites, né? Então vem bursite, tendinite, todos os processos capsulite. Então, todo o sufixo "it" são processos inflamatórios do prefixo, então, o tendão, a cápsula, né, a sinovia, a sinovite. Então, o ombro começa a inflamar. Se a pessoa não faz o fortalecimento do manguito, as famosas borrachinhas, né, e os exercícios de fortalecimento, hoje em dia, sempre direcionando os vetores do esporte, né, que no caso os nados que você vai fazer essa rodagem, esse músculo ele vai ganhando força, ganhando capacidade e melhorando a sua resposta à demanda. Então, você consegue superar esses processos inflamatórios junto com a parte nutricional, que é fundamental. Só que se você desequilibra essa balança da capacidade e da demanda, ou seja, você faz mais do que o seu ombro suporta, ou o seu pescoço, ou a região que você solicita, ele vai começar também a degenerar, o que já vai acontecer naturalmente com a idade. Então, os 40 a mais que lutem como eu, que também existe o fator, né, da idade que vai perdendo morte celular, que é natural. Então, a gente precisa cuidar muito bem da nossa massa magra ao longo dos nossos ENTAs, né? Então, dos masters aí, cuidar dessa massa magra para poder estabilizar esse ombro e ele não entrar em processos degenerativos. Porque aí sim, se eles começam a envelhecer e degenerar, começam a vir as fissuras, as lesões parciais, ou até mesmo quando você faz aqueles estímulos de velocidade, você pode fazer uma ruptura, que você até mesmo falou que você fez na sua panturrilha, né? Então, quando você faz uma sobrecarga, essa fibra pode se partir ou romper. É, algo que eu vejo fora o ombro é que quem nada bastante, né, quem treina muito, acaba tendo outros tipos de dores pelo corpo. Exemplo, lombar, exemplo, panturrilha, né? E tudo isso pode Cervical. ser uma lesão cervical, enfim. Então eu vejo que o pessoal aí que é das ultras, ou que nada mais do que 1, 2 horas, enfim, ou que treina pesado, acaba desenvolvendo também fora do ombro mais partes, né? Que a gente nem pensa assim. Quantas vezes eu pensei em fortalecer panturrilha na água? Nunca. Eu nunca pensei, porque, poxa, a gente está usando mais o ombro, mais o core, né? Então, a gente tenta fortalecer essas áreas, mas a minha pior lesão até hoje foi essa. Na Pois é. 14 bis, bem Geralmente na véspera dela. onde você não fortalece. Eu costumo falar que machuca, lesiona onde você está em deficiência de força, basicamente. Então, provavelmente você negligenciou a perna, na hora que você solicitou ali uma batidinha por mais tempo, ela fadigou e rompeu as fibras. Então, precisa fortalecer essa região de uma forma que você faça o gesto da sua natação, coloca o tronco em cima de sabe o step que a gente faz aquelas Sim. ginásticas? Coloca ali um peso na sua perna e começa a fazer fortalecimento dessa musculatura da panturrilha no gesto esportivo. Não adianta você só ficar fazendo o que o professor ensina, que é levantar a panturrilha. Precisa fazer no gesto esportivo, que aquele ângulo é onde o seu músculo ele precisa ser fortalecido. Assim como a lombar, então a mesma coisa, precisa fazer hiperextensão da coluna, fazendo um gesto similar ao borboleta, um gesto que você solicita essa musculatura, e a cervical, bastante rotação também, e a hiperextensão do pessoal que faz a maratona aquática. Precisa praticar, treinar e deixar essa musculatura mais resistente. Então,
E eu percebo assim que, fora isso também, Tati, além de você precisar fortalecer alguns músculos, tem a questão que é de uma deficiência nutricional também, Então, não tem? eu ia puxar esse É. gancho da Ana, que não adianta, Cadu, a pessoa ir lá fortalecer. Também já passei por isso, já tive uma lesão no quadril que a Ana tratou de mim. Eh, e a pessoa não está se alimentando de forma correta, então está faltando proteína, principalmente proteína, carboidrato. Então, para fortalecer, tem que ter, eu falo que é o cimento, que é a proteína. Tem que ter o combustível, a gasolina, que é o carboidrato, tem que ter mas tem que ter a proteína também, né? E de formas estratégicas. Então, antes a gente tinha na literatura científica que tinha que ser proteína pós-treino. Eu lembro de eu sair de um treino de musculação desesperada para tomar proteína no vestiário, correndo. Tinha que ser imediatamente pós-treino. Hoje a gente viu que não tem mais isso. Então, o importante é você ter proteína em todas as refeições, no mínimo 20 gramas de proteína. E é onde eu percebo na prática, no consultório, onde as pessoas mais são negligentes. Por quê? Porque é difícil você levar, né? É pouco prático você levar a proteína, por isso que precisa de acompanhamento nutricional, levar a proteína para um lanche da tarde, para o intervalo da manhã. Então, mais interessante do que concentrar, e é isso que as pessoas fazem, proteína em 2 refeições do dia, é fracionar ao longo do dia. Então, existe A dica é levar em sachê. Pessoal que está então Isso. ouvindo a gente, existem os sachês É. de proteína. Então, no meu lanchinho da tarde, eu jogo a proteína em cima da minha fruta ou do meu iogurte. Ou já tento pegar o iogurte com a própria proteína. Então, sempre prezem para quando você for fazer as inter-refeições, que tem ali na dosagem proteína. Se não tiver, coloca um scoop de proteína associado e aí você mistura. E Não, a Ana lembrou bem, a indústria hoje está super a nosso favor, porque é, hoje a eu gente tem falo os isso. iogurtes proteicos, tem as barras de proteína. Gente, quando eu comecei não tinha nada disso. Mas Nada. tem um povo da marmita também que gosta de levar o ovo cozido e tá tudo certo. O importante é garantir a proteína, bater a Do meta de dia. proteína do dia. Exato. E como que eu sei qual é a minha meta diária? Porque assim, eu sou um Maravilhoso, cara que hoje Per- pesa quase 100 quilos, perto disso, Acabou de nado revelar o peso. todos os dias, ô gente. Mas vocês sabem, vocês estão vendo. Eu sou um cara também alto, né? Bom, É enfim, o que te salva, o que né? me salva, graças a Deus. Mas assim, como que eu sei então? Quanto que eu preciso comer? Isso. Como que a pessoa faz a conta lá ela mesma, sabendo o peso dela e o quanto ela gasta, consome? Como que é feito esse Então, cálculo para saber o como que eu tenho tem que comer? tem recomendação para tudo, gente. Tem a recomendação de carboidrato, de quanto você tem que consumir de cada vitamina, e tem da proteína também. Tá. Então, o ideal é que você fique ali entre 1,5, 1,7, no máximo 2 gramas de proteína por quilo de peso total. Ah, mas Tati, como funciona o negócio é bom, eu vou tomar 2,5. Meu amor, não perca esse tempo, porque o corpo é muito sábio. Ele não vai absorver essa proteína excessiva. O corpo não tem essa capacidade. Ele absorve, os estudos verificaram que até 2 gramas é a quantidade mais eficiente, e o resto, se você exagerar, vai virar gordura no seu corpo. Então, a meta é até 2, no máximo 2. Não pode ser abaixo de 1, tem que ser ali entre 1,5 a 2 é Ou seja, Agora, para trazer de novo para o é, mundo real, um bife. Quanto tem um bife de proteína, Tati? Um bife de 100 gramas. 100 gramas de proteína. Não, desculpa, 100 100 gramas de gramas de carne de bife. bife. Tá. Tem umas 27, 30 gramas de proteína. Não é tão Então eu teria que difícil, comer né? 5 bifes por dia para bater Não, minha porque você meta. lembra que eu te falei que não pode acumular toda a proteína do mundo numa refeição só? Sim, não. Você vai fracionar ao longo do Ao longo do dia. dia, 5 bifes. 5 bifes, Ao longo pode do dia. ser. Tá. 5 bifes. Vai Interessante. tirar de letra você 5 bifes. Eu sou uma draga. Se precisar comer 8, eu como. Não tem problema com isso, não. E Mas assim, por isso a importância da nutricionista. Eu falo para os meus pacientes, não adianta querer economizar e fazer o cálculo sozinho. Você tem que ir pelo menos uma vez para poder Isso. entender as regras nutricionais, fazer a bioimpedância. A Tati faz a medida da prega, que é um nível de evidência muito melhor do que Que é a você. bio. E você vai fazendo acompanhamento. E eu vejo muito como um investimento para a sua saúde, porque se você consegue ver que você está ganhando massa magra, essa é a maior felicidade que a pessoa pode ter. O melhor investimento é você ganhar massa magra ao longo da sua vida. E lógico, se Isso. der de tabela perder gordura, que é o sonho, né, de todo mundo.
Mas o grande objetivo é você entender esses conceitos individualizados. Porque por mais que você faça um cálculo de quanto você precisa de proteína, mas e o carboidrato, e a Sim. hidratação, e a quantidade que... Ah, mas eu quero ganhar, perder. E daqui a 6 meses, o seu corpo também já mudou, o cálculo muda. Então, se você também tem um déficit que você perde caloria no esporte, isso também precisa ser calculado, porque existe um problema que as pessoas querem emagrecer, que não é um problema, no caso é para você se manter saudável, mas que às vezes as pessoas ultrapassam o limite e fazem um déficit calórico, porque não calcula direito, treina, não come o suficiente, aí vem parar lá no meu consultório com lesão. Não, gente, ela é muito maravilhosa. Eu falo que ela é minha melhor empresária, eu pago ela muito bem. Mas, mas é exatamente isso. Eu adoro essa frase sua que fala que massa magra é um investimento. Eu peguei ela para mim, pro resto da vida. Porque é isso mesmo, é um investimento pro seu corpo, pra sua vida, para você amarrar o sapatinho na velhice, pra você não ter lesão, gente. É massa muscular, né? E eu acho que isso está muito em alta hoje, né? Hoje você tem pessoas cada vez mais velhas e que querem ainda performar ou que querem ter saúde. É. Só ter saúde, poder, sabe, estar com o neto correndo depois de bem mais velho. As pessoas estão pensando nisso cada vez mais, né? E eu acho que isso vai estar realmente cada vez mais em alta. E o que eu quero saber também, que é uma dúvida que veio aqui, é quais exames periódicos eu tenho que fazer, dado que eu faço esse tipo de coisa, dado que eu nado bastante, que eu tenho... Como que eu tenho que ser de fato, né? Como eu posso dizer? Qual é o Qual a termo melhor? rotina médica que eu tenho que A seguir rotina médica. para É isso mesmo. estar apta para o esporte? Isso a gente chama de avaliação pré-participação, né? Existem protocolos para a gente seguir, inclusive para atletas olímpicos, para participar, eles precisam fazer uma Legal. avaliação. Então, essa avaliação pré-participação, a gente fala que é igual o exame médico do clube, só que não, né? A gente precisa realmente ver se a pessoa tem condições de praticar aquele Tá. esporte e não ter o piripaque ali que eventualmente vá a óbito e ninguém quer. Então, o principal são os exames cardiovasculares, ou seja, você precisa saber as famosas zonas de treinamento, saber até onde o seu coração fica no limite, que é a zona 5, em alguns lugares tem 5A, 5B, já tem gente inventando zona 6. Então, as zonas da nossa frequência cardíaca, quando estão muito elevadas, colocam o nosso coração na prova máxima, né, de capacidade dele, e algumas pessoas têm algumas variações, comunicações intra-arteriais, sopros, que desconhecem e precisam, então, fazer um negócio que chama teste de esforço. Esse é o primeiro que a pessoa tem que fazer antes de praticar uma atividade física. Depois que faz a avaliação cardiorrespiratória e está tudo liberado, a gente faz o check-up metabólico, que aí entra a TAT, onde vão vir vários exames. Então, vai ter um hemograma completo, avaliação de sódio, potássio, a parte hormonal, que é fundamental para a pessoa saber se ela tem alguma questão que precisa ser reposta, que aí sim existe indicação quando a pessoa tem um problema de tireoide, um problema que a gente também pode levantar, que as pessoas veem que está caindo ali uma taxa hormonal e já quer fazer reposição e fala assim, isso aqui é só uma reposição de testosterona, isso é doping. Então, a gente precisa lembrar disso. Hoje, a maioria das pessoas fala, a minha testo caiu, eu estou tomando uma exógena aqui. Isso é doping, quando não é indicado. E a gente precisa sempre fazer a avaliação para poder ver se existe indicação ou não. Então, esses exames pré-participação é onde a gente pode liberar ou não uma atividade física. Então, é fundamental. Cardio e sangue, principalmente. E aí, os outros a gente vai de acordo com a queixa do paciente. Um ultrassom, para a gente dar uma olhada nos órgãos, também é importante. A mulher, todos os anos, lembrando que esse mês é outubro rosa, então fazer a avaliação ginecológica é fundamental. E os homens da próstata também, que vira o mês que vem, a gente acaba lembrando um pouco mais. Mas o check-up anual é recomendado para pré-participação. E da minha parte, os exames de sangue me falam muito do paciente também. Então, às vezes, a pessoa está mega cansada correndo, você vai ver, está com uma ferritina baixíssima. A gente acaba pedindo também algumas vitaminas que também estão envolvidas nos processos de liberação de energia, como o complexo B. Às vezes, uma simples falta de B6 dificulta um ganho de massa muscular, porque a B6 participa de síntese proteica. Gente, o corpo humano é maravilhoso. Então, tudo está conectado, tudo
cochicha, as células cochicham uma para as outras as informações. Então, é importante também, aí eu peço sempre, né, esse check-up sanguíneo também da minha parte, além de vitaminas e minerais, algumas outras coisas que podem impactar na saúde, né, e nos treinos, claro, consequentemente. Eu assim, uma coisa que eu notei também é que há algum tempo atrás, alguns anos, a figura do médico do esporte não era muito acessível. A gente não É. sabia disso, Não né? tinha Hoje em dia tem mesmo. bastante. Não Não Tinha, tinha assim, tinha, pelo mesmo. menos eu não não tinha. lembro, né? Não, A a questão de medicina 5 anos esportiva no atrás, Brasil 6. começou É nova, né? É. pós-Olimpíadas, a Copa do Mundo que veio para cá. Na minha formação, que eu fiz o Uhum. título de medicina esportiva em 2010, tinha menos de 50 médicos formados no Brasil. Então, ela é uma medicina recente mesmo. A gente não tinha acesso porque simplesmente não tinha mesmo. Era cada um cuidando assim, vai no cardiologista, vai no ortopedista, Exatamente. É. Isso individual. eu, assim, lembro que era um porre, que você tinha que ir um no outro, aí um pede exame, outro pede outro, aí tem que voltar. Você ficava, às vezes, 1 mês e meio indo em médico, exame e tal, para você entender. Hoje é bem mais fácil. Você vai num médico do esporte, ele vai te passar o que você tem Você que fica fazer, assistido em todas fica as áreas, né? assistido em todas as áreas, sai de lá, já vai para Nutri, já, É. já vai te passar um plano, e aí você vai dar sequência por um certo período, e depois você volta e assim segue, né? Mas eu acho que isso é uma mão na roda, realmente, a gente ter isso hoje, porque antes não era assim, né? E que bom que tem, e que bom que a gente consegue fazer. E mais uma dúvida que veio aqui, eu vou. Já que vocês duas estão aqui e o pessoal quer saber, Tati, uma dúvida que eu também tinha, tá? Eu quero saber se basta uma dieta bem feita e resolve tudo, ou eu ainda vou ter que suplementar? Então, na verdade, assim, eu vou, né, pegar o gancho para puxar para o meu lado, né? Primeiro, a gente tem que pensar em comida. Comida de verdade, sem complicar, comida de verdade, aquela que a mãe fazia, arroz, feijão, uma proteína, um prato colorido. Só que, em alguns momentos, em Uhum. algumas situações, existe um gasto energético tão alto, né, com o exercício, que aí a gente tem que lançar a mão da suplementação, porque para nos ajudar. Inclusive, isso faz parte dos consensos de medicina esportiva, de nutrição, do Consenso Internacional da Sociedade de Nutrição Esportiva, de que os suplementos podem ser estratégias a serem utilizadas para que a gente chegue na quantidade tanto de energia como de vitaminas e minerais que aquela pessoa precisa para um alto gasto energético, né? Então, mas é como a Ana super lembrou, bem lembrado, tudo requer uma avaliação, né? A real necessidade, quanto você precisa, porque hoje eu vejo as pessoas comprando e tomando tudo. Será que você precisa mesmo de tanto suplemento? Então precisa, essa avaliação é fundamental. Até o momento, isso é muito interessante. Até o momento que você toma algum nutriente, algum suplemento, pode fazer o efeito contrário do que você está querendo. Então, isso é muito doido, porque se você consome, um exemplo, se você consome vitaminas e minerais, um pool de vitaminas e minerais em cápsula, após o exercício, é ruim, porque o ideal é consumir antes, porque isso pode piorar a produção de radical livre, que é ruim para as suas células, para o seu corpo. Na forma de comida, isso não acontece, mas na forma de suplemento acontece. Então, o ideal é suplementar antes do exercício. E assim, isso é um exemplo. Tem vários outros exemplos do momento certo, da hora certa, para que aquele suplemento entregue todo o benefício dele. Senão você pode estar achando, às vezes, né, até na maior das boas vontades, achando que você está fazendo uma coisa boa e está fazendo ruim para o seu corpo. Agora, mesmo que eu coma bem, tem algo que vai estar sempre em falta? Que você acha, não, a gente pode olhar, de repente, algum tipo de repente, vitamina que vai estar em falta no meu corpo, porque é normal? Geralmente, as pessoas elas conseguem alcançar a quantidade de carboidrato, proteínas e gorduras, que a gente chama de Os macronutrientes. macros. E, juro, tem mais de 20 anos que eu atendo no consultório. Assim, eu nunca vi alguém bater meta de micronutrientes, que são vitaminas e minerais, que geralmente estão em frutas, legumes e verduras. Então, existe uma deficiência, isso é mundial. De alguns micronutrientes, por exemplo, de ferro, mais em alguns países, de vitamina A, mais em outros, de vitamina D. Vitamina D você tem que suplementar.
Mas o fato é que todo mundo fica meio devedor em micronutrientes, sabe? É complicado você atingir as quantidades, até por causa do estilo de vida que a gente tem hoje, né? A gente produz muito mais radical livre, então a gente precisa de mais antioxidantes, que são vitaminas e minerais. Então eu diria que talvez a meta aí de vitaminas e minerais. Agora, e pensar sempre numa alimentação descomplicada. Sempre ter uma fonte de carboidrato, de proteína e de gordura boa, para você ter um prato bonito. Sim. Existe alguma fórmula mágica, alguma pílula mágica que resolve isso, caso a pessoa não tenha? Porque todo mundo hoje busca isso. Uma solução rápida, fácil, que ele compra, que ele pague Gente, o barato, ser de humano é tudo preferência. igual. Fica querendo Pois sempre o é. atalho, a fórmula Então, milagrosa. e eu quero, assim, ver se existe isso, porque dá uma sensação, pelo marketing que é feito por aí, né? A gente tem várias marcas, não, toma só isso aqui Não resolve, tem cápsula isso aqui te mágica, salva. gente. Não tem Tem alguma milagre. coisa mágica aí ou não? Não tem milagre, Cadu. Eu nem vou falar infelizmente, porque eu adoro treinar, né? A fórmula é exercício, alimentação saudável e sono. Essa é a fórmula mágica que é. E claro, pensar nas 23 horas que você não está fazendo exercício, o que você vai fazer com elas também, né? Então, ser ativo, tipo, a Ana mesmo, às vezes ela sobe lá para o consultório, ela fica embaixo, eu fico em cima, dá uma volta, sair um pouco da cadeira. Isso é sair do sedentarismo, é fazer uma atividade física, além de exercício, né? Então, eu vejo que não tem segredo, né, Ana? A fórmula é essa. Nossa, Todo mundo sabe, eu, mas o povo quer o milagre, à espera você de um Pô, estava é um milagre. falando milagre. agora e eu lembrando da Blue Zones, né? Tem uma série Ah, legal. que ele Maravilhosa, eu explica vi. por que que as pessoas vivem mais em alguns lugares do mundo. E a gente tem que trazer um pouco para a nossa realidade. Por que que eu não faço aquelas lições, né? Então a gente vai ver. A gente está trabalhando muito, a gente está ficando muito tempo sentado, a gente está ficando muito tempo indoor, estressado, teclas, celular, né? Enfim. Então a gente precisa resgatar um pouco essa forma de vida onde vai ter longevidade, que são alimentação saudável, dormir bem, que a Tati falou bem, que as pessoas hoje estão muito estressadas. A gente precisa de relacionamento humano, não é virtual. As pessoas Isso. não conversam mais, elas não interagem. Então, lá na Blue Zones, eles Sociabilizar, né? socializam, porque contam com as pessoas, têm objetivos juntos de socializar. E a parte esportiva, a Organização Mundial de Saúde prega, ou seja, se você não pratica pelo menos meia hora, aumentou para 1 hora diária de atividade física, você está doente. O sedentarismo é uma doença, tanto quanto fumar, beber. Você ter uma doença faz aumentar a chance de você ter problemas cardiovasculares, problemas mentais, de estresse, burnout, problemas de todos os aspectos da nossa vida como um todo. Então, se você não pratica esporte, não se alimenta bem, não tem uma rede de amigos e não dorme bem, isso você está fora da sua blue zone, ou seja, você tem mais chance de se machucar, lesionar ou ter uma doença. Esse documentário é fantástico mesmo de ver. E essa é a fórmula, né? E E ninguém quer prezar fazer, por. o pessoal quer pular as etapas, né? O pessoal quer injetar Que é as o coisas, atalho. tomar. Então, a gente costuma falar É que é o uma atalho. mudança comportamental que precisa ser Exato. colocada em pequenas doses diárias. Então, poxa, é difícil montar um prato equilibrado. Vamos tentar, então, só colocar ali uma cor diferente, um vegetal diferente, um legume diferente. Um por dia ali, uma mudança pequena por dia. Não precisa ser radical, senão você não consegue cumprir por muito tempo. Então, praticar a natação. Poxa, ninguém começa nadando 3 horas por dia. Vamos meia horinha. Ah, não consigo, 10 minutos. Então, comece com pequenos passos, mantenha ali os objetivos que você consegue alcançar e depois você coloca grandes objetivos e grandes metas para você se manter motivado. Mas a gente precisa fazer isso aos poucos para ser acrescentado na nossa vida de uma maneira natural. E você Aliás, falou uma coisa, desculpa, eu te imagina. cortei, que ela, fantástica que ela falou,
que é mudança do estilo de vida. Às vezes o paciente chega, a pessoa chega para mim, eu quero uma dieta. Eu nem chamo minhas dietas de dieta, eu chamo de plano alimentar, porque dieta parece uma coisa assim que tem prazo para começar e terminar, então é mudança do estilo de vida. Aquilo tem que ser incorporado e você levar para a vida toda sem sofrer, gente. E, aliás, você vai começar a gostar tanto que você não vai querer mais largar mesmo. Então, parar de pensar dessas coisas também que a Ana falou, que ela citou de radicalismo. Não, um passo por vez, porque para ser sustentável, para que você conseguir levar a longo prazo. Então, acho que é um passinho, um passinho, um passinho de cada vez. Sim, sim. Eu entendo que é uma grande mudança de hábitos de uma pessoa que não faz nada hoje para ela fazer uma prova, né, em Boston ou uma prova aqui em São Paulo, que seja, mas assim, para ela conseguir chegar nesse nível, ela realmente demanda uma série de pequenos passos. Qual é o primeiro passo dessa pessoa? Eu acho que rede de apoio é a primeira coisa. A gente tentar buscar informações de como começar um treino. Eu acho que um bom educador físico é um primeiro passo para você entender também até onde você pode ir ou não. Eu acho que a parte médica, não deixando por conta da questão de riscos, e você fazer uma manutenção, se as pessoas não têm condições de pagar uma consulta, tem o sistema público, a medicina esportiva, a Escola Paulista, onde a Tati trabalha, a Santa Casa, onde eu trabalho, tem a USP também, então tem grupos de medicina esportiva, e a parte nutricional. E a questão social, eu sei que é muito difícil, porque tem gente que acorda cedo, trabalha 8 horas por dia, mas a gente precisa, de alguma forma, arrumar um tempinho para cuidar da nossa saúde. Então, eu costumo fazer antes do trabalho as minhas atividades físicas, mas tem gente que não consegue porque precisa acordar muito cedo, então tente fazer depois ou em algum intervalo, algum movimento, alguma ativação do seu corpo. Então, começar com pequenos passos, eu acho que é a maior lição, e buscando ajuda. Eu acho que sozinho é muito complexo você tirar as lições para você se sentir estimulado sozinho. Mas, de qualquer forma, se isso não acontecer, buscar os podcasts, que eu acho que a gente passa bastante informação, buscar de alguma forma, buscar de alguma forma uma fonte confiável para você se inspirar. É isso aí. Tati, qual o primeiro passo que você acha? Então, eu acho que a Ana resumiu bem, eu concordo com ela, assino embaixo de tudo que ela falou. Sem radicalismos, um passo de cada vez, uma mudança por dia. Eu falo, às vezes, eu citar de novo, né, alguma coisa que traz da minha área. O paciente chega com aquele prato monocromático, eu falo, seu prato está só branco e marrom, cadê o colorido? Então, colocar um verde todo dia, uma cor diferente no prato todo dia. E fazer naquele momento. MM serve? Tem várias cores. Olha só, gente. MM, não sei se você percebeu, Olha que sem vergonha. mas tem um monte de cor ali. Sem vergonha. Fica bem Não, colorido. MM. O açúcar da sua vida vai mudar tudo. Tira o açúcar. Não, eu tô tentando. A inflamação Eu sou da viciado sua em vida vai açúcar. passar. Refrigerante, açúcar. A hora que cortar isso, você vai falar, nossa, mudou tudo. Pode ser, já que a gente está falando de não radicalismos, pode ser a exceção, não a rotina, né? Então, um passo de cada vez, assim, não tentar mudar tudo de uma vez, porque não vai ser sustentável, você vai se frustrar. Sobre o exercício físico, o horário que você consegue, que é bom para você. Gente, é um presente para o corpo, o resultado é maravilhoso, eu posso garantir. Agora, Tati, algo que eu penso assim, Tatiana, aliás, Tatiana ficou legal. Eu penso se por acaso existe algum tipo de exercício que é perfeito, assim, fisiologicamente falando, será que nadar tá nessa lista? Ai, para mim tá, é o primeiro. É o esporte perfeito. A única coisa da natação para mim é a logística, né? Para mulher sempre é complexo o cabelo, você deve ouvir falar disso. Mas a natação para mim é um esporte que mexe com todo o nosso sistema, desde o endocannabinoide, a endorfina, a sensação de prazer que a gente tem na natação, para mim não existe em nenhum outro esporte. E ele fortalece de uma maneira global, né? Ele mexe com as articulações, ele fortalece o músculo, a parte respiratória, então eu indico para muitos atletas. A questão tem gente que tem realmente uma dificuldade de acesso, e aí eu acabo recomendando outras modalidades também que acabam não machucando tanto por não ter impacto. Então eu gosto muito do pilates, do yoga, e atividades que movimentam, alongam e fortalecem tudo ao mesmo tempo. Agora, quem já gosta de
suar, de ter uma adrenalina maior, aí são as atividades de impacto mesmo, que aí é o famoso a corrida, o futebol, o vôlei. Hoje em dia tem o beach tênis que está super na moda, também o pessoal gosta muito dessa coisa social. Então, isso depende muito da característica. Agora, em qualquer modalidade, não adianta só a diversão. Então, a gente precisa fazer um fortalecimento de base. Então, acaba que não só a palavra musculação, mas exercício resistido é a base para qualquer modalidade. Então, precisamos fazer exercício de fortalecimento, independente da sua escolha. Quando eu parei foi quando eu me machuquei. Né, quando eu tive a lesão no quadril foi porque eu tinha parado de fazer fortalecimento. Sim, É super importante. sim. E assim, algo que eu percebo é que, por exemplo, você malhar é uma coisa, mas o esporte é outra coisa, né? Então, assim, quem só malha tá fazendo esporte também ou está somente se fortalecendo? Como que vocês veem isso? Porque, assim, o esporte eu vejo que ele é muito mais, assim, para mim, tá? Tô falando para mim. Então, você tem a questão de você ter um certo grupo muscular que você trabalha mais do que o outro, muitas vezes a corrida ou quando você nada, enfim, você parece que tem áreas do seu corpo que você desenvolve mais. Você tem uma meta, você vai ter que chegar lá, você tem que correr, você tem coisas que musculação ela não tem. Então eu vejo que são coisas de fato separado. A não ser que você vá para uma carreira nisso, que você vai realmente fazer peso, que você vai para essa parte de halterofilismo, mas fora isso, não é esporte. Tô certo? Ou tô errado? Ou parcialmente? A definição de esporte é quando você faz uma atividade física onde você aumenta a sua frequência cardíaca acima de 30% da sua média. Então, por exemplo, se você está a 100 batimentos por minuto agora, para você dizer que você está praticando algo, você tem que aumentar um pouquinho até uns 130, que é 30% da média. Então, se eu estou aqui conversando com você, eu não estou fazendo atividade física. Então, eu estou no meu batimento basal. Mas se eu começar a caminhar e eu já estou fazendo atividade física. Então, Já a é esporte. caminhada já é o esporte. Se a minha musculação, eu estou lá, conversando com os amigos, aí para mais 15 minutos, aí depois faz um bíceps lá. Não estou fazendo nem esporte, porque eu estou só recriando e fazendo meu batimento ficar no basal. Então, se você não acelera e faz o seu corpo bombear, você não está praticando nada, você está A socializando, definição é muito boa. alongando, você está fazendo qualquer coisa, mas o esporte precisa bater o coração, a vida precisa fluir. Então, a musculação, ela pode atingir isso, a natação, a maioria das vezes atinge, caminhada. a corrida, a caminhada, qualquer movimento é válido desde que você faça estímulos ali no seu corpo. Ou seja, você que nada na linha de quem conversa, não tá fazendo esporte. Você ficar parado lá, só conversando o tempo inteiro, dá uma abraçadinha, volta, conversa meia hora, isso não é esporte. Não acha que você nada, hein? Por favor. Tá se enganando, Tá né? se enganando e enganando os outros, porque você não tá fazendo esporte, né? Aliás, nessa mesma linha, tem uma pergunta que também veio, que é qual o suplemento que todo mundo que nada precisa tomar? Tem algo assim que é uma regra? Ou não só quem nada, vai, mas assim, quem nada? Nossa, ele quer me colocar na parede Eu mesmo, não. né? Deixa eu ver quem perguntou. Cauã, o Cauã. Vamos lá, calma. Tá, Vamos lá. Você libera um blend? Faz um blend. Gente, eu colocaria num blend, mas a pergunta é boa. O que é um blend? Um mix, Ah, tá, um mix, tá bom. no mesmo pacote. No mesmo pacote. Carboidrato, porque é a gasolina do seu músculo, né? Creatina, porque a creatina, ela, né, força, potência, é a nossa moeda energética. E a cafeína, respeitando doses individuais. Proteína Mas, também? Então, tá vendo como é complicado? Mas sei lá, 5 de novo, assim, a gente pode volta- resumir a a gente 5. volta para 5. Pro 5, pro 5. Os 5 que funcionam. Cientificamente. Exatamente, os 5 que funcionam. Creatina, cafeína, beta-alanina, carboidrato e proteína. Uhum. Legal. E aí vem mais uma dúvida aqui, tem uma dúvida que eu acho legal, Ana, que a gente até, eu acho que pôde conversar um pouco disso antes, que é ciclo menstrual e treino. Quem me perguntou isso é uma pessoa que nada muito, assim, ela treina bastante, faz provas muito longas também, e ela quer saber como fazer com isso. Olha,
essa é uma pergunta bem complexa, mas eu vou tentar ser sucinta. A menstruação, ela é fisiológica, a mulher menstrua todo mês e a partir dali o médico consegue controlar as taxas hormonais e ver se realmente a pessoa está dentro de um padrão normal. Só que no esporte, principalmente na natação, sangrar é bem complexo, né? E é até um ato ali de higiene, que é ruim, né, de certa forma. Então, existem métodos onde você consegue não menstruar fisiologicamente, que é emendando o anticoncepcional ou usando DIU. Existem várias formas de você não menstruar, mas tudo isso precisa ser indicado por uma ginecologista do esporte, para você não ter as variações hormonais, as TPMs, você está no meio de uma competição e sangrar. Então, a gente tem como induzir a amenorreia. A grande questão é que o próprio esporte, quando é praticado de forma excessiva e sem a nutrição adequada, ele induz a amenorreia também. Só que isso não é bom, você não menstruar induzido pelo esporte. Por quê? Aí você entra numa síndrome de deficiência energética, onde é um preditivo de lesão e outros problemas gravíssimos, até que a gente sabe que a Tati tem um ambulatório disso, onde a mulher ela fica infértil, a mulher ela começa, o homem também ele entra nesse déficit energético e problemas gastrointestinais, problemas até psicológicos. É um ciclo muito ruim de se entrar, que é o déficit energético. Então, a menstruação, no caso, ela é passível de você não tê-la, desde que orientado por um médico. Mas se você não tem menstruação induzida pelo exercício, você tem que procurar ajuda, porque isso pode ser preditivo de lesão. Sim, de lesões de reincidência de lesões, de fratura por estresse, e é muito comum a gente receber essas pessoas que têm um gasto energético muito alto e não têm um consumo nutricional, energético equivalente ao gasto. Então, isso impacta no osso, na performance, na saúde cardiovascular, no sistema imune, na mulher, como a Ana falou, em amenorreia, mas os homens também sofrem de baixa disponibilidade energética dessa síndrome. E aí o único tratamento para isso é comida. Não existe um remédio, não existe uma pílula, né? Então, às vezes, a pessoa faz isso de forma intencional, porque é gente que quer treinar muito e comer pouco para permanecer magro, né, em baixo peso, e tem aquelas pessoas que é não intencional. Ela não sabe que ela está fazendo, né? Não é com a intenção de perder peso. É porque ela realmente não sabe quando ela tinha que comer, né? Sim. Então, mas é uma questão que está muito presente no consultório, tanto no particular quanto lá na Escola Paulista de Medicina, e que muitas vezes a pessoa se lesiona, e ela não liga isso à nutrição. Ela não consegue associar isso à falta de comida. Então, meninas, eu acho que o resumo, desculpa, só para traduzir, que eu acho que isso fica bem claro. Quando você está menstruando, é normal, porque você quer, e de repente para de menstruar, você tem que buscar ajuda, porque você pode estar com essa síndrome. Agora, quando você menstrua normal, e talvez a pergunta da nossa atleta, que é o que eu entendo, ela menstrua, sim, e ela não quer que isso prejudique a performance dela, busque uma ajuda de uma ginecologista do esporte para parar de menstruar, porque isso é possível também. Então, essa é a grande mensagem que eu queria deixar para as meninas, que se elas não querem menstruar por conta do esporte, isso é válido e ele não é doping. Então, você pode sim escolher não menstruar. E aí, na hora que você quiser gestar, ter filhos, aí a gente para com os métodos para você poder voltar a sangrar e aí sim engravidar. E uma coisa super legal que eu acho que vale a pena a gente colocar, que rolam boatos nas redes sociais, de que o contraceptivo, ele diminui a força, a massa muscular, né? Ele pode reduzir a performance, e isso não é verdade. Então, muitas não tomam porque têm medo de impactar no desempenho, né? Mas isso não é verdade. Então, eu vejo... é uma boa estratégia para quem se incomoda com a menstruação. Eu vejo que como para o homem é bem mais simples. Vocês estão trazendo coisas aqui que pela minha cabeça nem passam. Então. Não é verdade? Então, não é assim, puxado pra gente? Não. Poxa, cada vez mais. Né? Essas pessoas são admiráveis. Cadu, assim, além do fato do sangramento, tem mulheres que sofrem muito com a TPM. Então, tem mulheres que têm muita dor de cabeça, alteração de humor.
Algumas interferem até na performance, porque a relaxina, que é um hormônio que todo mês ela espera gestar, né? O corpo espera a sementinha. Então, quando não vem, aí ele sangra. Então, nesse sangramento, existe uma perda hormonal que muitas mulheres ficam péssimas e não conseguem nem treinar, de dor no corpo. Então, essas são as mais favorecidas de procurar ajuda para não ter mais essas variações mensais. Então, tem mulher que sofre demais, que vão parar no pronto-socorro de tanta cólica, por exemplo. Não, eu entendo quão complexo também é esse tema, assim, não tem, acho que, uma resposta simples, até porque cada uma vai ter uma visão, uma forma de querer, né, lidar com essas questões e com o seu corpo, enfim, mas é uma coisa que o homem, ele não passa por isso, né, então a gente não sabe dizer o quão complexo é. Muito bom ter vocês aqui para poder explicar, e tem uma grande parte de pessoas que estão vendo isso, que passam por isso, e que é importante trazer esse tema. E aí vem mais uma pergunta aqui, a gente já então trocando de tema de novo, mas é uma pergunta clássica com a resposta de $1 milhão. Como perder 10 quilos em 2 meses? A turma do milagre de A novo. turma do milagre, é uma A pílula turma do milagrosa. milagre. Então, Como fazer? é complicado. Em 2 meses, 2 meses. ainda deu prazo. A Ele meta precisa- dessa pessoa é 2 Até o meses. final do ano, pro Réveillon. É uma moça, provavelmente. pro Réveillon, É uma moça, ela precisa pro Réveillon, porque ela vai ser madrinha de um casamento. Pro Natal. Entendeu? Geralmente acontece isso. Eu vou ser madrinha de um casamento. Então, perder tanto peso, gente, em tão pouco tempo, é ruim para o corpo, é ruim para aquele investimento que a Ana falou de massa muscular, porque certamente um pouco de massa muscular, né? O melhor é um planejamento a mais longo prazo para essa perda ser gradual e, na medida do possível, só de gordura, né? Uma perda tão rápida em tantos quilos vai impactar aí na massa muscular. Claro, e assim, eu não entendo, aí um cara de fora, leigo, falando, mas esse conceito de perder peso, na minha visão, ele é meio defasado já. Acho que é muito mais o quanto você transforma de massa gorda em massa magra. É. Isso tem muito mais a ver com seus macros do que com você ter um déficit calórico. E com É isso mesmo? treino e com planejamento. Sim. Sim, sim. Você ia completar alguma coisa, Você Ana? perde 2 quilos se você ficar Fácil, suando vai na numa sauna. Eu, na época, eu fiz judô um tempinho. Eu lembro que Eu ia falar isso, meus atletas de luta. amarra o plástico na barriga, sai correndo, perde 2 quilos, pesa e depois come. Então, assim, não é sobre perder água ou perder alguma coisa ali só para pesar na balança. Você tem que fazer a mudança corporal, né, de massas, trocar essa gordura. E a gordura é reserva, ela é super difícil de ser atingida. Então, você tem que ficar ali na zona 2, rodando. Por isso que é bom aquela avaliação cardiorrespiratória. Para você conseguir queimar a gordura, você tem que ficar ali na zona 2, rodando, até atingir ali a camada mais profunda da gordura. Então, é lá na sua piscina, ficar 2, 3 horas nadando ali tranquilo, ou numa bicicleta, até atingir a gordura. Mas com a suplementação adequada para você não perder o músculo também. Exatamente. Envolvem tantas coisas, né, gente? Você vê como é complexo. Não é uma coisa só. É que as pessoas, de novo, elas buscam uma solução fácil para tudo hoje, e especialmente para isso, né? Então, já seca a barriga, esse monte de coisas que, assim, a gente entende que talvez ajudem, que talvez façam sentido, mas não são sustentáveis a longo prazo, porque isso volta. Se tudo que você perde rápido, você também ganha rápido. E sabe o que eu falo? Que isso é tratar só... Não é tratar a causa, né? Que é o mudança sintoma. de hábitos, é só o sintoma. Então, existe uma série de coisas antes disso que precisam ser feitas, né? Porque senão, como você bem falou, vai ser pontual e daqui a pouco você vai voltar ao que era. Sim. Mas assim, se eu pudesse falar alguma coisa... Desculpa, Fala. Tati, pode falar. Não, se eu pudesse dar um conselho, complique menos. Não é tão complicado assim também. É comer comida de verdade, né, em pequenas quantidades, né, calculadas por uma nutricionista. Não tem que complicar muito, né? Até porque a indústria já percebeu que existe um grande público que busca esse objetivo, né, de perder peso. Então, tem um monte de produto aí prometendo milagre, mas é a indústria querendo Era se dar bem, exatamente em cima isso de que uma eu ia dor das falar. pessoas. Eu ia falar exatamente isso, Tati. Não vá atrás de milagres, soros mágicos, injeções injetáveis, assim, que você vai nessas clínicas que aplica aqui o seu sorinho, aplica aqui sua injeção mágica, você vai emagrecer. Isso não existe, isso é para ganhar dinheiro
e você não vai conseguir isso a longo prazo. Você vai ter que todo mês naquela clínica, naquele lugar, tomar sorinho, tomar E injeçãozinha. não é barato não, bem, tomar o Não soro. é. As pessoas não podem cair nessa de que você vai injetar uma coisa, vai perder os seus 2 quilos e aquilo vai ficar para sempre. Se você não fizer a mudança de chave, você daqui na festa do fim do ano lá na sua tia, você vai comer os bolos, as tortas, as coisas todas de forma, né, de compulsão. Então você tem que aprender a ter um controle ali da sua alimentação, do seu dia a dia. Ah, mas se eu comi um pouco mais, então vamos aumentar um pouco o treino no dia seguinte, vamos controlar um pouco disso, um pouco daquilo. Você precisa fazer o equilíbrio, não é uma fórmula mágica, um jeito mágico, porque isso infelizmente não existe. E eu também começo a ver, assim, que até esses grandes players, essas grandes marcas que realmente começaram, assim, com uma solução para a perda de peso, por exemplo, a própria Herbalife, né, que ela realmente começou com isso, com esses shakes que ficou, né, muito famosa por isso, começou a também perceber que o público agora está querendo uma linha para esporte, né, está querendo realmente pensar mais no todo, não só em como perde peso. Aí criou uma linha que eu fiquei sabendo, por sua causa até, faz um tempo atrás, já estou em teste, que é uma linha de nutrição esportiva, né? Que é uma diferencial já da marca. Mas você sabe que até falando do shake, a própria Herbalife, os shakes são, O carro-chefe. estão de acordo com a legislação brasileira, enfim, Sim. são, né, estão sob Estão há muitos anos. as leis da Anvisa. Mas a própria Herbalife, ela orienta que você substitua, não todas as refeições, mas apenas uma. E nas Sim. outras você tem uma alimentação equilibrada. Sim. E eles têm, sim, essa linha que chama 24 Hours, da área esportiva, né, com todos esses suplementos que a gente falou que funciona, né? Creatina, um suplemento contendo cafeína. Então, carboidratos, um contendo eletrólitos. Proteína que eu provei Tem também naquele dia. tem proteínas. Então, explorando aí os ingredientes, os ativos, né, que funcionam. Sim, até quem realmente começou com essa questão do peso, entendeu que o mercado, ele é diferente. Eu acho que esse é meu ponto, Não, e uma coisa vai puxando a outra, Puxa né? outra. Porque daí o hábito saudável puxa o exercício, e aí você entra nesse looping gostoso que é do estilo de vida saudável, né? Com certeza. Eu acho que fica uma grande lição aqui, né? Que, assim, não é uma coisa só, é um conjunto de coisas. É você realmente comer bem, é você cuidar da sua saúde como um todo. Isso envolve o esporte, isso envolve um estilo de vida mais balanceado, né? Realmente, pelo menos. E não tem nenhuma fórmula mágica para você atingir isso, a não ser o seu próprio esforço, a sua vontade, o seu um passo por vez, não é? Perfeito. Isso mesmo. Eu falo isso, que é um triângulo, assim, né? Eu faço a minha parte, você faz a sua, e o médico do esporte faz a dele, todo mundo junto, dá bom, né? É sucesso. Legal. Eu acho que a gente pode deixar de mensagem para o pessoal que eu me questionei bastante na pandemia sobre como eu vou estimular as pessoas a levar a vida de uma forma mais saudável. E aí eu fiz uma live com uma mentora, né, para falar como eu consigo atingir aquelas pessoas que sempre falam: ah, eu não consigo, eu não tenho vontade, eu não gosto de treinar, eu não gosto de comer bem. A resposta, num resumo, se você não se ama em primeiro lugar, você não vai conseguir falar os nãos, né? Os nãos para as coisas onde você tem um prazer momentâneo, mas depois você se arrepende. Então, tudo fala sobre se amar em primeiro lugar. Então, se você não se coloca ali à frente do bem-estar e você fala assim, não, eu mereço estar num corpo que eu me sinta feliz e estar numa vida mais saudável, aí você não vai conseguir falar os nãos. Então, essa mudança do estilo de vida, primeiro você precisa buscar dentro de si o amor próprio, você se amar. Então, enquanto você estiver se boicotando e procrastinando e evitando esse estímulo de vida que é realmente comprovadamente científico, que vai te dar longevidade e mais felicidade, é porque simplesmente você não se ama. E é maravilhoso, um caminho sem volta. E eu acho que para fechar, a gente sabe o que tem que ser feito. No fundo, a gente entende que uma coisa é querer, outra é precisar. Então, assim, poxa, coloque na sua cabeça, eu tenho que fazer isso, vai lá e Tudo faz. começa na cabeça, cara. Na cabeça. Tudo começa na cabeça.
Senão vai tomar um Então, chacoalhão da vida. Vai tomar um chacoalhão. É, Vai ter a um conta piripaque, chega e chega, viu? vai. A Vai ter conta chega. Ó, a vida alguém não que perdoa, ligue. bem. Não perdoa. Ninguém sai do restaurante sem pagar a conta, não. Não, e vai eu acho que pagar aí assim, na hora que passar no médico e ver que teve um piripaque, aí o médico vai falar, ó, tem que perder peso, tem que treinar, tem que fazer isso. Aí a Olha pessoa lá. fala, sério? Aí, então aí a pessoa leva a sério. e uma coisa que eu vi que hoje é uma coisa que me guia, o que eu faço hoje vai falar quem eu serei daqui a 10, 15, 20 anos. O Cadu de 20 anos de hoje começa hoje, agora, aqui. Então, depende do tipo de vida que eu tiver, de como eu levar isso, eu vou ser uma pessoa ou eu vou ser outra. Eu quero ser uma pessoa em plena capacidade de poder fazer tudo o que eu quero. Então, entendo que isso tem que ser feito hoje. Eu acho que esse é o recado também que fica para todo mundo. Fala, quem você quer ser daqui a 10 anos? Tem que começar hoje. Isso aí. Se você Perfeito. estiver levando um tipo de vida hoje que não é condizente, né, com o que você quer ser, cara, muda. É. Não tem muito segredo, né? E que bom que hoje em dia a gente tem pessoas como elas que podem nos guiar para isso, porque até 10 anos atrás era raro a gente ter esse tipo de, né, Tanto acesso, bate-papo, né? conteúdo, acesso, Tanta profissionais. informação. É. Então é isso, é isso. Gente, vocês querem passar então alguma última mensagem? Ou já foi? Ou me conta, Tati. Eu espero que esse papo, que foi super gostoso, para mim uma honra dividir esse espaço Obrigado. com vocês, com a Ana maravilhosa, que eu super admiro. Eu espero que a gente tenha passado aí, que a gente consiga transformar aí a vida de vocês que estão assistindo o podcast em algum aspecto, né? Então, eu espero que a gente possa ter ajudado aí numa mudança de vida. Nossa, se inspirar uma pessoa, a gente já fica feliz. E eu queria também agradecer o convite e me deixar disponível. Realmente pode passar os meus contatos, as minhas redes para quem pedir, porque eu acho que assim, a gente está aqui nessa terra para poder contribuir para alguma coisa. E eu acho que o meu papel é poder divulgar o máximo possível a saúde e o bem-estar. Então, podem perguntar, mandar suas dúvidas, que eu vou responder um a um. Ana, então, poxa, foi muito legal ter você hoje aqui com a gente. Obrigado mesmo. Eu tenho certeza que isso vai chegar para muitas pessoas durante muito tempo, então você ajuda muito de várias formas. Tati também, obrigado por ter vindo aqui hoje, Foi uma numa alegria. quinta-feira de manhã, gravar isso Muito aqui junto gostoso. comigo. E, gente, obrigado mesmo. Então, se você ainda não me segue, me siga. Pode Nadar, YouTube e Spotify. Vai lá, comenta, compartilha, se inscreve. Eu vou deixar também os dados delas também para que vocês também sigam. Então, é isso e até o próximo.